Fala galera, estamos chegando com uma informação importante que tem a ver com Gabigol e Cruzeiro. Eu sei aí que todo mundo vai comentar que o Globoesporte.com até cravou essa vinda dele pro Cruzeiro. Eu vou trazer aqui todos os detalhes que eu tenho, o que eu apurei e vamos deixar aí mais pra frente para que, quem sabe, o Cruzeiro dê esse presente para o torcedor, mas é que o Gabigol, ele confirmou após o título conquistado sobre o Atlético Mineiro que ele deixa o Flamengo, que o ciclo está encerrado, que o ciclo se encerrou e vai se encerrar ao final da temporada, no dia 31 de dezembro de 2024. O Gabigol, ele criticou muito a diretoria do Flamengo, dizendo que o Flamengo chegou a acertar uma renovação de contrato com ele e que não cumpriu a palavra, depois fez uma outra proposta. Isso não agradou ao Gabigol, ao staff dele, e o Cruzeiro, sabendo de tudo isso, começou a movimentação já há algum tempo, e essa história ela esquentou muito nas últimas semanas, nos últimos dias, nas últimas horas. Por quê? O Pedro Lourenço tem como ideia ter um jogador de nome em todos os aspectos, em conquistas de títulos, em ser um jogador muito decisivo. Fez 2 gols aí na final diante do Atlético Mineiro, no jogo de ida lá no Maracanã, muitos gols em final, muitos títulos conquistados e deixou o nome dele na história do Flamengo. E o Cruzeiro entende que o Gabigol ele pode dar aquela sacudida que o Pedro Lourenço queria em termos de contratação. Então, a partir daquele momento em que as partes Flamengo e Gabigol estavam mais distantes, o Cruzeiro ia se aproximando. E se aproximando como? Com um projeto para o Gabigol ser mais do que um protagonista aqui na Toca da Raposa 2. Então, tempo de contrato, valor salarial, isso não seria empecilho em nenhum momento. E a ideia do Pedro Lourenço e a ordem do Pedro Lourenço foi para o Alexandre Matos, CEO de futebol do Cruzeiro, CEO do Cruzeiro. O Gabigol saindo do Flamengo, o Cruzeiro não pode perder ele para ninguém. E aí todos os esforços começaram a ser feitos, os contatos com o staff, com o próprio Gabigol, tudo foi conversado, agradou e agradou muito. O que eu tenho hoje de informação é que só uma catástrofe, uma mudança de rota muito grande tiraria o Gabigol do Cruzeiro na próxima temporada e nos próximos anos, justamente por essa ideia do Pedro. É não medir esforços para ter o Gabigol a partir de 2025. E aí movimentaria loja, camisa, criançada e tudo mais. Além disso, um projeto para que o Gabigol, fazendo uma pré-temporada com 28 anos apenas, ele iria chegar e jogar aquilo tudo que ele já jogou no Flamengo. Então, o Gabigol gostou muito, o staff do Gabigol gostou muito e o Cruzeiro faz todo esse esforço para, vamos ver quando, aí colocar no papel e anunciar esse presente para o torcedor do Cruzeiro. E volto a repetir, o pessoal do Globo Esporte, eles estão cravando e o que eu tenho de informação é que é uma negociação muito bem encaminhada, muito avançada e que somente uma mudança de rota completamente para que o torcedor do Cruzeiro não faça um muque a partir de 1º de janeiro de 2025. Claro que vamos seguir acompanhando todo esse desfecho. O Cruzeiro tem uma final importante daqui 2 semanas, que é o jogo da Copa Sul-Americana, e o próprio Gabigol disse que vai cumprir o contrato dele até o final do ano, mas realmente é uma negociação muito bem encaminhada e Gabigol tem tudo para ser jogador do Cruzeiro nos próximos anos. Vamos lá, sobre o assunto Gabigol. Já teve aí até o Marcos Braz, dirigente do Flamengo, falando que o destino do Gabigol é o Cruzeiro. E mais cedo eu trouxe aí os detalhes do que eu apurei. E depois de tudo isso que aconteceu, o Alexandre Matos, CEO do Cruzeiro, ele me ligou e a gente teve uma conversa aí durante um tempo. Ele me falando algumas coisas. Primeiro, ele confirmou que o interesse existe, que as conversas existem. Mas ele disse que não tem nada fechado nem assinado com o Gabigol. Acho importante essa questão, e foi até o que eu disse no vídeo sobre o Gabigol apenas, para cravar
tem que estar tudo assinado e muito bem costurado, né? Então, é uma negociação que realmente acontece. Eu já trouxe lá todos os detalhes do que eu apurei, mas apenas trazendo o lado que é importante, que é o lado do Cruzeiro, na palavra do Alexandre Matos. Ele disse: o foco é total na decisão da Copa Sul-Americana, dia 23, lá em Assunção. E ele disse uma coisa, falou assim: Samuel, pode até comentar isso que eu estou falando, e graças ao projeto que vem sendo feito pelo Pedro Lourenço, da credibilidade do Pedro, da questão financeira, ele falou, é bom ver o Cruzeiro no centro das atenções, no noticiário, com esses grandes nomes sendo badalados para o Cruzeiro, né? O Gabigol, a gente já falou sobre John Arias, em outro tempo aí teve várias outras questões, né? Foram várias outras questões, além das contratações que o Cruzeiro já fez. Então ele falou, isso aí é o que ele quer ver o Cruzeiro de volta neste cenário, brigando por grandes contratações, por grandes nomes. E vamos seguir acompanhando, claro. Eu mantenho aqui a informação que eu trouxe, que é uma negociação bem encaminhada, mas para eu chegar aqui e cravar uma notícia, vocês sabem, né? Como que eu gosto de trabalhar, é cautela sempre, depois de tudo que já aconteceu, mas o Gabigol realmente tem tudo para vir jogar aqui na Toca da Raposa 2, a gente recebendo a informação de que está tudo assinado, que não tem como nada dar errado, aí sim a gente pode cravar, mas é fato que é um desejo muito grande do Cruzeiro de ter Gabigol na Toca da Raposa 2 e de buscar mais contratações. A gente já falou aqui, o Cruzeiro quer primeiro garantir uma vaga na Copa Libertadores, porque isso ajuda num projeto. Não é que se não for para uma Copa Libertadores, o projeto está todo desfeito. Não, o Cruzeiro vai seguir buscando grandes nomes, mas é que estar na Libertadores é um diferencial que você tem em algumas disputas para contratar jogador deste calibre, né? Como é, por exemplo, um Gabigol da vida, um John Arias e outros nomes que o Cruzeiro com certeza vai buscar no mercado. O Cruzeiro de folga se reapresenta quarta-feira. Hoje foi folga, segunda e terça, aí o Cruzeiro deve voltar num ritmo forte até a final da Copa Sul-Americana, dia 23 lá em Assunção. São cerca aí de 8 mil ingressos da carga de 12 mil já vendidos e a expectativa é de que esses ingressos se esgotem, quem sabe aí ao longo da semana, porque tem muito torcedor animando a comparecer, porque é um jogo especial, né? Depois de tudo que a gente viveu, estar em Assunção, claro que tem a questão de custo, de hotel, avião, o próprio ingresso, mas muita gente fazendo um esforço muito grande para estar nesse jogo que marcaria o Cruzeiro voltando a ganhar um título importante depois de muito tempo, claro que com todo respeito ao Racing, que também vai querer a vitória diante da equipe estrelada. O Cruzeiro, então, a partir de quarta-feira, pensando neste compromisso, acho que trabalhando em duas frentes, porque na outra quarta, depois que o Cruzeiro voltar, no dia 20, tem o jogo com o Corinthians em São Paulo. E acho que vai ser um time reserva. Ninguém vai arriscar machucar um jogador 3 dias antes de uma final tão importante como é a da Copa Sul-Americana. Então, o Diniz vai trabalhar um time para enfrentar o Corinthians e outro time para jogar a final da Copa Sul-Americana. Vamos ver aí ao longo da semana como o Cruzeiro vai estabelecer esta programação. Lembrando que de São Paulo, o Cruzeiro já segue para Assunção, no Paraguai. Vai treinar em Assunção na quinta e na sexta, o jogo sábado, às 5 horas da tarde. Por falar nesse jogo com o Corinthians, ele tem a sua importância porque, com a vitória do Flamengo sobre o Atlético Mineiro, título conquistado na Arena, o Flamengo está hoje dentro do G6. O Flamengo já tem a vaga da Libertadores via título da Copa do Brasil. E ele continuando dentro do G6, o Flamengo dificilmente vai deixar o G6, já vira o Campeonato Brasileiro um G7. Então o Cruzeiro hoje, sétimo colocado, se o campeonato terminasse hoje, o Cruzeiro estaria na Copa Libertadores, independentemente de ganhar ou não a Copa Sul-Americana. Então
vai virar G7, a não ser que o Flamengo ele não pontue mais aí e outros times ultrapassem o Flamengo, mas ele estando dentro do G6, abre mais uma vaga para o 7º colocado. Aí tem que ver o que vai ser a final da Copa Libertadores e, claro, o Cruzeiro na Copa Sul-Americana, porque se o Cruzeiro estiver ali entre os primeiros e ganhar a Copa Sul-Americana, também é a chance de abrir uma vaga, caso o Cruzeiro esteja aí em 7º, por exemplo, na Série A do Brasileirão. Então, hoje o Cruzeiro dentro da zona de classificação para a Copa Libertadores de 2025. Com o título do Flamengo, já falamos sobre o Flamengo se mantendo ali entre os primeiros, o Brasileirão terá pelo menos um G7. Porque o Flamengo, ele como campeão da Copa do Brasil, já tem a vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. E como ele está no G6 da Série A, o 7º colocado é quem fica então com a vaga na Copa Libertadores da América. O Flamengo, para ele sair hoje do G6, teria que quase que não pontuar em mais nada, porque o Flamengo tem 32 jogos, 58 pontos. O São Paulo é o 6º, com 33 jogos, 57 pontos. E aí o 7º, o Cruzeiro, por exemplo, que é o 7º com 47, tem 11 pontos atrás do Flamengo. Isso com 15 pontos para disputar. Para ultrapassar o Flamengo ou o Cruzeiro 11, o Bahia 12, o Vasco está a 15, ou seja, o Vasco já praticamente não ultrapassa o Flamengo, mesmo que o Flamengo não pontue mais na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, para Cruzeiro ou Bahia, aí um dos dois passar o Flamengo e o Flamengo sair do G6, Cruzeiro e Bahia teriam que fazer uma campanha impecável e o Flamengo não fazer mais do que 4 pontos em 6 jogos. No caso do Cruzeiro, 5 pontos em 6 jogos, no caso do Bahia, porque se o Flamengo fizer... O Cruzeiro, se vencer os 5 jogos, ele faz no máximo 62 pontos. Se o Flamengo fizer mais 4 pontos, ele já bate 62. Aí o saldo muito alto do Flamengo. Se o Bahia vencer todos os jogos, ele faz 61. Se o Flamengo somar mais 3 pontos, dificilmente o Bahia ultrapassaria no saldo de gols. Então, o Flamengo vai ficar ali no grupo dos 6 e com isso abre vaga para o 7º colocado, que é hoje o Cruzeiro com 47 pontos, depois da vitória sobre a equipe do Criciúma. O time de folga nesta segunda também, amanhã também folga, e aí o Cruzeiro volta aos treinos na quarta-feira, pensando no Corinthians, dia 20, e obviamente na final contra o Racing. A venda de ingressos segue para o torcedor do Cruzeiro, apenas sócio compra, são cerca aí já de 8 mil ingressos da carga de 12 mil que o Cruzeiro tem à disposição, e vamos aguardar como será essa venda nesta semana, principalmente com as notícias melhorando aí para os lados do Cruzeiro. Vamos ver se a turma anima a comparecer no Paraguai. Por falar em Paraguai, o Racing, adversário do Cruzeiro, venceu mais uma, hein? Venceu o Independiente Rivadavia por 2-1 de virada. O jogo foi em Avejaneda, antes da final com o Cruzeiro. O Racing tem um jogo, que é no domingo, contra o São Lourenço, fora de casa, pelo Campeonato Argentino. O Racing é o 3º colocado. O mercado vai se agitando cada vez mais pelos lados do Cruzeiro. Todo mundo já repercutindo muito a questão do Gabigol. Ele tem um acordo muito próximo de ser concretizado com o Cruzeiro, ainda não está assinado e por isso, claro, a gente tem a cautela, por mais que algumas pessoas já tenham cravado. O próprio Marcos Braz, dirigente do Flamengo, falou sobre essa possibilidade muito grande, chegou a cravar em uma determinada entrevista, na outra ele falou se ele for realmente para o Cruzeiro, será uma grande contratação, mas é fato que o Cruzeiro está muito bem nesta jogada, porque quer muito ter o Gabigol na toca da Raposa 2. Torcida Celeste, uma ótima tarde a todos. Pedrinho Lourenço já fechando a primeira contratação para a próxima temporada e se trata, é claro, de Gabriel Barbosa. O camisa 99 vai sair do Flamengo, vai ser o grande astro aqui do Cruzeiro, ao lado de Matheus Pereira.
cara acabou de ganhar o título, nosso maior rival, né, daqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte, que é o Atlético Mineiro. Então, assim, tá vindo para o Cruzeiro. Vamos ganhar muitos títulos em cima do Atlético também. As galinhas vão ficar desesperadas. Eu quero saber de vocês, torcedor do Cruzeiro, o que vocês acham? Me diga a expectativa de vocês para esse grande cara aí, ó, para a chegada desse grande jogador que é o Gabriel Barbosa, o Gabigol. Eu tô, assim, muito feliz. Vamos torcer para que ele venha e possa jogar muita bola com a camisa do Cruzeiro, porque potencial e futebol todos nós sabemos que ele tem. Vocês concordam? O que vocês acham? Me diga a expectativa de vocês para a chegada desse grande astro que ganhou títulos e títulos com a camisa do Flamengo. E agora o torcedor do Cruzeiro, ó, vai fazer o MUC aqui, né, na Toca da Raposa 2. Então é isso, galera. Tô muito feliz. É um cara que chega para agregar e agregar muito. A qualquer momento estarei de volta. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!